Muito prazer. Eu sou a professora Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda, coordenadora do NUPACT, Núcleo de Pesquisa em Abordagem Construcional e Tradução. Bom, para aqueles que não viram os nossos vídeos anteriores, busquem no nosso canal, NUPACT UFJF. Nós temos aqui muito conteúdo sobre abordagem construcional da mudança, linguística de corpos e estudos da tradução. Bom, vou passar agora ao nosso conteúdo, ao nosso vídeo, e o tema de hoje é o Estatuto da Diacronia e da Sincronia na abordagem construcional da mudança. Uma questão que aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, instituição na qual eu sou docente, nós temos, assim, tratado bastante dessa questão. E eu gostaria de problematizar essa questão hoje para vocês. Bom, antes disso, vamos rapidamente a uma contextualização do NUPACT, as nossas redes sociais. Bom, o NUPACT é coordenado por mim e vice-coordenado pela professora Lauriê Ferreira Martins da Horto. As nossas redes sociais nós temos o nosso site, que muito em breve estará no ar, que é www.ufjf.br/NUPACT. Nós temos o Instagram. Por favor, acessem lá. Sempre que algum membro do nosso grupo, do nosso núcleo, vai para o evento, nós divulgamos trabalhos publicados também, qualquer novidade que esteja relacionada no PACT. Então, nós temos o Instagram, que é o @nupact.ufjf, temos um grupo no Facebook chamado NUPACT e o canal no YouTube no qual vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, passemos então ao nosso os nossos grandes objetivos hoje. Bom, a nossa intenção hoje é discutir do ponto de vista ontológico. O que é ontologia, gente, na filosofia? Bom, a ontologia opondo-se à epistemologia. Enquanto a epistemologia se apropria, cuida, pensa, está relacionada à busca pelo conhecimento, a ontologia busca a própria essência do ser, a constituição do ser. Então, nós queremos, de uma maneira muito breve, mas de algum modo profunda, buscarmos entender aqui o locus da abordagem construcional da mudança, tal como proposta por Trousdale no âmbito da gramática de construções, e também a nossa intenção é propor um refinamento no âmbito da LFCU, da linguística funcional centrada no uso. E nós lidamos então com as terminologias abordagem construcional e construcionalização. Bom, passemos então. A primeira pergunta que se interpõe para nós é: qual, de fato, é o locus da abordagem construcional da mudança no âmbito da gramática de construções? Bom, e eu venho aqui agora com um quadro retirado, de Pinheiro e Alonso, 2018, em que os autores trazem uma representação dos modelos da gramática de construções baseada, com base na obra The Oxford Handbook of Construction Grammar. Bom, nós podemos ver dispostas aqui 7 abordagens da gramática de construções. 7. São elas: a Berkeley Construction Grammar, a Sign-Based Construction Grammar, a Cognitive Construction Grammar, a Cognitive Grammar, a Radical Construction Grammar, a Fluid Construction Grammar e a Embodied Construction Grammar. E aqui, gente, os autores sistematizam a partir de 2 perguntas as 7 abordagens. Bom, já antecipo que a nossa abordagem, que lida com mudança, ela não é contemplada nesse quadro, neste quadro. Embora seja esta uma obra organizada por Hoffman e Trousdale proponente da obra Constructionalization and Constructional Changes, embora o próprio Trousdale, proponente da abordagem construcional da mudança, nesta obra, junto com Hoffman, ele não contempla, eles listam as 7 abordagens de gramática de construções e não listam a da mudança, que na verdade se coaduna a essas formando a 8ª. Bom, mas enfim, nós temos as 7 aqui com 2 perguntas. Pergunta número 1. Incorpora processos associados à cognição geral? Contempla os efeitos do uso sobre a representação subjacente? Bom, gente, vemos então que, com exceção da Berkeley Construction Grammar e da Sign-Based Construction Grammar, todas as outras 5 abordagens, sim, incorporam processos associados à cognição geral. Pensam, na verdade, a cognição, do ponto de vista linguístico, como associada à cognição geral. Bom, por outro lado, nós temos 6 abordagens, com exceção da de Berkeley, contemplando
Bom, os efeitos do uso sobre a representação subjacente. Bom, a nossa abordagem, que é a abordagem construcional da mudança, que viria a se somar aqui com uma 8ª abordagem, nós marcaríamos sim para as duas perguntas. A nossa abordagem, ela incorpora sim processos associados à cognição geral. Nós entendemos que a cognição linguística, ela na verdade nós categorizamos linguisticamente da mesma maneira como categorizamos o mundo, e nós entendemos sempre, preconizamos o uso como sendo fundamental na representação subjacente, na representação linguística subjacente. Bom, então nós vemos aqui qual seria a contribuição basilar da abordagem com a qual trabalho, a abordagem construcional da mudança, na verdade, né? Bom, nós temos, gente, na verdade, de modo mais geral disso, né, nós temos que falar um pouquinho da contribuição basilar da gramática de construções, então, no contexto da linguística funcional centrada no uso. O que nós trazemos da gramática de construções para a LFCU, para a linguística funcional centrada no uso? Nós trazemos o conceito de bidirecionalidade forma-significado. Bom, diferentemente do funcionalismo clássico, né, que sempre se pautou da função para a forma, nós entendemos, preconizamos hoje, né, uma bidirecionalidade forma-significado, ou de maneira mais atual, tomando o trabalho de Goldberg 2016, não falamos mais aqui, eu pelo menos não falo mais em forma-significado, né? Tomando aqui Goldberg 2016, vocês podem ver aqui, nós temos forma-função. Bom, e essa forma-função possuem, né, igual estatuto e igual importância, tá? Mas algo muito importante que não convém falar agora, porque não é o tema, mas eu vou trazer essa discussão aqui, eu quero discutir com vocês a convencionalidade versus motivação dessa bidirecionalidade forma-função. Sim, já adianto que sim, eu tenho uma convencionalidade, mas nós aqui em Juiz de Fora temos verificado de forma reiterada em todos os trabalhos que realizamos, tanto trabalhos meus como dos meus orientandos, que não é qualquer forma que atende a função presente. Nós temos uma relação intrínseca de valência entre a forma e a função presentes. Fica essa discussão para o próximo dia, tá? Bom, contribuições, então, basilares da gramática de construções, a Radical Construction Grammar, no contexto da LFCU. O que nós buscamos na Radical Construction Grammar como contributo para a abordagem construcional da mudança? A pergunta é esta. Bom, a noção de rede construcional. Então, nós trabalhamos com a noção de que nenhuma construção é instanciada de modo isolado, uma vez que a língua seria constituída por redes construcionais, hierarquicamente organizadas, em que cada construção representa um nó específico. Bom, e também nós nos baseamos no apontamento dos elementos constituintes da forma e do significado, de acordo com Croft, 2001, né? Então, nós partimos do princípio de que a forma, ela é constituída pela dimensão fonética, morfológica e sintática, e o significado, ele é, na verdade, constituído pela dimensão semântica, dimensão pragmática e dimensão discursiva. Estes são os principais contributos da Radical Construction Grammar para nós. Bom, vamos falar um pouquinho agora das contribuições basilares da gramática cognitiva, ou da Cognitive Grammar, né, de Langker, propriamente no contexto também da LFCU. Bom, a primeira grande contribuição são as generalizações, né, que são descritas a partir dos elementos comuns entre os membros de uma categoria. Esse processo, então, de generalização, que nos é muito importante, porque nós vamos, na verdade, em busca, né, de categorizar subesquemas e esquema. Então, nós verificamos aquilo, quais são os atributos comuns entre as construções. Bom, e para a análise do léxico, Langker ressalta a necessidade de se assumir um modelo baseado no uso. E, segundo o autor, a frequência substancial, ela demonstra, né, que usos convencionalizados, né, estão sancionados na língua. Então, também, pela via, né, da produtividade, Langker vem falando dessa convencionalização que para nós é tão cara, que vai explicar realmente como que se dá a construcionalização na língua, a partir de ritualização, né, de padrões que são reiteradamente utilizados pelos falantes. Bom, uma terceira contribuição da Cognitive Grammar. As categorizações dos protótipos, né, por protótipo e por esquemas, são inicialmente distintas. A primeira, né, que é feita por protótipos, é baseada em graus de similaridade. Bom, tratando o protótipo como uma instância típica da categoria a que pertence. Para nós também é fundamental, porque nós vimos a radialidade, nós vimos a direcionalidade. Nós entendemos que dentro, na verdade, de um subesquema,
há uma tendência, né, de existir uma construção que é mais basilar no sentido de ser o protótipo, o exemplar, para que novas construções emerjam na língua. Eu já dei exemplos vários aqui em vídeos anteriores, vocês podem voltar, né? O exemplo, inclusive, do SOC X, o grande esquema com o qual eu trabalho, verificando que o SOC não seria a microconstrução exemplar nesse esquema. Bom, e a segunda configura-se como uma categorização abstrata, que é compatível com todos os membros de sua categoria. E uma terceira, uma quarta, na verdade, contribuição, seriam os esquemas e suas instanciações representando conteúdos compartilhados a partir de diversos níveis de especificidade. Bom, mas vamos então à pergunta central. Qual o locus da abordagem construcional da mudança no âmbito da gramática de construções? O que singulariza? O que a particulariza? A publicação da obra Constructionalization and Constructional Changes, por Trogdor Trousdale, em 2013, no contexto da linguística funcional centrada no uso, traz importantes contribuições para o tratamento sistemático de processos de mudança linguística, tanto na gramática como no léxico. Ao propor um modelo teórico para a compreensão da mudança, Trogdor e Trousdale assumem a centralidade da noção de rede construcional e defendem que a língua, tanto no que se refere à gramática quanto ao léxico, constitui a partir de redes taxonômicas de construções, as quais seriam hierarquicamente constituídas e organizadas. Bom, a partir então das proposições dos autores, em um trabalho junto com Maria Angélica Furtado da Cunha em 2017, nós propusemos então, a nosso ver, quais seriam de fato as contribuições da abordagem construcional da mudança. Já apontei isso em outro vídeo, mas eu ratifico e reitero aqui, tá? Bom, seria a proposição de um modelo que compreende a mudança linguística a partir de duas dimensões, que é da mudança construcional e a da construcionalização. Bom, a proposição de modelo voltado exclusivamente para o tratamento da mudança linguística, buscando compreendê-la a partir de grandes redes taxonômicas de construções. Bom, e a proposição de modelo que visa a dar conta da mudança que opera tanto na gramática como no léxico. Bom, vamos então agora à segunda questão, e com a segunda eu amarro a primeira, tá? Então, na primeira questão, de fato, nós entendemos o que singulariza a nossa abordagem frente à gramática de construções. Tratamos do léxico da gramática no âmbito da mudança, tá? De maneira sistematizada, com as mesmas propriedades operando em ambas as dimensões, e entendemos que a língua constitui, na verdade, é constituída por uma grande rede hierárquica de construções lexicais, né, e de natureza gramatical, né, entendendo esse processo de mudança. E nós operacionalizamos, que é uma grande contribuição dessa abordagem, a partir de duas dimensões. A da mudança construcional, quem não viu o conceito em vídeos anteriores nossos, tá? E a da construcionalização. Bom, vamos então à segunda questão. Por que precisaríamos refinar no âmbito da linguística funcional centrada no uso, tá? E mais pontualmente no grupo ao qual eu pertenço, que é o DIG, duas terminologias com as quais temos lidado em nossas pesquisas. Por que nós devemos, na verdade, refinar os conceitos de abordagem construcional da mudança e construcionalização? Seriam estes, em outras palavras, seriam estes bons termos? Representariam muito bem, né, sobre o que estamos falando? Vamos lá. Bom, a noção de mudança implica necessariamente uma pergunta, né? Realização de pesquisas de natureza diacrônica? Gente, eu já vou responder que não. Em Juiz de Fora, nós temos numerosíssimos, desde 2016 para cá, eu sempre tive uma tradição muito grande de realizar pesquisas de natureza diacrônica. Mas em virtude dos objetos com os quais nós temos trabalhado, que são objetos muito atuais, objetos encontrados em redes sociais, nós não temos como recuar diacronicamente, não temos como usar cópora de sincronias pretéritas. Então, nós temos, de 2016 para cá, temos realizado muitas pesquisas com dados atuais e temos proposto redes construcionais, temos falado de construcionalização. Então, a resposta não necessariamente, para mim, opinião minha, com os dados aqui coletados em Juiz de Fora, aqui analisados, com as orientações que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, é possível sim falar em construcionalização, mas em uma perspectiva sincrônica. Não a construcionalização como processo em micropassos, aí sim a diacronia é fundamental, mas a construcionalização como produto, como resultado de um processo temporal. Bom, então vamos lá.
No âmbito da linguística funcional centrada no uso e de modo mais específico no grupo de estudos de discurso e gramática, têm sido realizadas numerosas pesquisas de natureza essencialmente sincrônica, que teoricamente se baseiam nos pressupostos de Trowbridge e Trousdale. Esta questão, então, nos leva a uma outra reflexão. Do ponto de vista terminológico, quando realizamos pesquisa de natureza essencialmente sincrônica, podemos continuar assumindo a expressão abordagem construcional da mudança? Não seria mais adequado assumirmos terminologicamente, de modo consensual, as expressões abordagem construcional do léxico, abordagem construcional da gramática, como já fazem, por exemplo, os nossos colegas, Rosário e Oliveira, em 2016? Então a pergunta vem: como manter o termo construcionalização para pesquisas de natureza gramatical ou lexical que não se baseiam na diacronia, ou seja, que não se baseiam na comparação entre diferentes sincronias, inclusive pretéritas? Bom, gente, e eu venho aqui, como eu disse, com o meu objeto. Já falei desse objeto em vídeos anteriores aqui. Voltem, por favor, quem não acompanhou. Eu trago aqui uma representação muito rápida de uma rede construcional, de um objeto, trabalhado por mim. Ele foi, já apresentei em congresso, esse objeto, já publiquei. Eu tenho, inclusive, um capítulo de livro, e um livro da UFMG, vou deixar no box de comentários para vocês, sobre esse objeto, sobre essa análise, sobre a proposição desta rede. Bom, gente, só que X, só que não, só que nunca, só que sim, só que claro, só que never. Neste caso, gente, com diferentes microconstruções muito atuais, como eu disse, para pormenorizar essas microconstruções, voltem, por favor, aos vídeos anteriores, tá? Eu já falei muito dessa rede de maneira detalhada. Mas na proposição, por exemplo, desta rede, bom, gente, são dados, são construções muito atuais. Eu não tenho nem como, mesmo que eu quisesse, eu não teria como voltar à diacronia. Então, eu consigo trabalhar, sim. Eu te falo que eu trabalho com construcionalização, mas numa dimensão do resultado, e não do processo, e não dos micropassos, e não da diacronia. Bom, e trabalhos que eu tenho orientado? Vários, gente. Eu tenho que citar alguns de modo muito rápido aqui. Eu tenho um trabalho de tese de doutorado, da Ana Paula Gonçalves Durso. A Ana Paula trabalhou com microconstruções com muitos dados atuais, trabalhamos com sincronia, provando sim a construcionalização na sincronia. Temos o trabalho da Laurie Ferreira Martins da Horto, vice-coordenadora do NUPACT, bom, com construções com super, hiper, mega e ultra, também numa perspectiva sincrônica, falando de construcionalização sincrônica. Temos o trabalho do Gustavo Ribeiro, com marcadores discursivos formados por verbos de percepção visual, mas só e bem. Construções odiernas atuais, também falamos de construcionalização numa perspectiva sincrônica. Tenho trabalhos mais atuais agora, alguns deles, o da Sofia Castro. A Sofia trabalha com construções como sextou, domingou, sabadou, altamente produtivas em redes sociais, não presentes na diacronia, em sincronias pretéritas. Falamos também de construcionalização numa perspectiva sincrônica. Temos o trabalho da Leila Barbosa. A Leila trabalha com construções como real, real oficial, também muito atuais, odiernas. Também trabalhamos com a construcionalização sincrônica. E temos um outro trabalho também que é da Paula Viana. A Paula trabalha com construções de gerundismo, mostrando a verdade que o gerundismo é muito mais complexo do que se pensa. Também trabalhamos com dados da sincronia. Então, gente, o meu saldo aqui do dia é dizer para vocês que aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, veja os nossos trabalhos, as nossas publicações, nós temos trabalhado sim, temos provado empiricamente que é possível trabalhar com a abordagem construcional da mudança, é possível falar em construcionalização gramatical e ou lexical em uma dimensão sincrônica, sem necessidade de usar nenhuma outra terminologia. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Nos próximos vídeos eu irei explorar outras questões relacionadas à abordagem construcional da mudança, a linguística de corpos e os estudos da tradução. Dúvidas que vocês tiverem, qualquer consideração, deixem nos comentários, por favor, e muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez.